Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast da Afronautas, um espaço onde misturamos TI e também outras áreas. Portanto, hoje temos um episódio muito especial, porque vamos aqui abordar sobre a chave para a gestão de projetos. Você tem algum projeto? Alguma vez já pensou em alguma coisa? O nosso tema de hoje é sobre isso. A nossa convidada é Carmen Mateia, mas eu quero aqui falar um bocadinho dela de uma forma breve, mas também muito bem honrada. Carmen Mateia, Carmen Mateia é reconhecida como uma das profissionais mais poderosas do LinkedIn em Angola pela revista Carreira em 2025. É empresária, consultora e facilitadora. Ainda em 2025, tornou-se a primeira angolana e lusófona nomeada para os Emes Africa Awards na categoria African Youth Changemaker of the Year e é vencedora de 18 prémios em liderança e advocacia social. Em 2026, concluiu, não é, a quarta edição na lista de 100 Most Impactful Voices da ABCD África, divulgada no âmbito do International Women's Day, que reconhece mulheres africanas que utilizam as suas vozes e plataformas digitais para gerar impacto social. Trabalha há mais de 5 anos com ONGs, empresas públicas e privadas. Ao longo deste percurso e com a visibilidade e alcance do seu trabalho, colabora com organizações internacionais como Unicef e Banco Mundial e a União Europeia em Angola. Participa ativamente em diálogos públicos globais, tendo representado Angola como delegada, oradora e moderadora em fóruns de alto nível em Angola e a nível internacional, nomeadamente África do Sul em 2019 e 2023, Quênia 2022, Ruanda 2023, Estados Unidos da América 2025, Suíça também 2025 e Reino de Eswatini 2025 também. Tornou-se empresária em 2023, quando compreendeu que, com base em estudos, que o seu trabalho é o maior mercado de África. Através da primeira fila, que é a sua empresa, não é? Presta serviços de consultoria no LinkedIn, desenvolvimento e otimização de currículos e formação profissional para indivíduos, equipas e organizações. O seu foco é orientar pessoas e melhorar a sua capacidade de decisão no mercado de trabalho. Portanto, vamos saber um bocadinho mais sobre a Carmen Mateia durante a nossa conversa. Fique ligado. Já agora, se não se subscreveu no nosso canal, é importante dar um clique aí agora mesmo. Comenta, partilha, nos acompanhe também no Facebook, Instagram, marcamos também presença no LinkedIn e o nosso site, você já sabe que é www.afronautas.com. Vamos dar boas-vindas a Carmen. Olá, Carmen. Seja muito bem-vinda ao podcast Afronautas. Olá, Ariete. Olá, toda a audiência da plataforma Afronautas. Muito obrigada por me ter aqui. Muito bem. Nós também agradecemos pela sua presença, não é? Sua disponibilidade de estar aqui conosco. Portanto, antes de avançarmos para a nossa temática, queremos ouvir um bocadinho mais fora aquilo tudo aqui que acabamos de ouvir sobre si, não é? Na primeira pessoa, conta-nos lá um bocadinho como chegou até onde está. Eu gosto muito de dizer às vezes que num dia eu era só uma criança da Camunda. Camunda é um bairro na província de Benguela que tem muitos quebra-molas ou parte-molas, né? Que Certo? servem para atrasar um pouco a velocidade dos carros. E na minha rua tem um excesso de quebra-molas, eles estão assim bem seguidos e ninguém gosta de me dar boleia até lá, ninguém gosta de ir para lá por causa daquilo. Então, às vezes eu brinco, eu falo, num dia eu só sou uma criança a reclamar dos quebra-molas na Camunda e no outro dia estou a coordenar projetos com o Banco Mundial ou com as Nações Unidas e eu sempre tive medo de ser invisível desde criança. Eu acho que
a invisibilidade nos priva de muitas coisas. E eu falo, quando eu morrer, eu quero uma grande comoção, quero o Sanzalice nas redes sociais, porque, sei lá, o país perdeu uma grande pessoa. E foi esse medo de ser invisível e essa vontade de mostrar o meu trabalho, de Ser aparecer, de notada, ser né? notada principalmente, que me trouxe até aqui, que me fez chegar até onde cheguei. A minha vida, eu gosto de dizer que é fruto de muitos acasos, de muita coisa aleatória, mas coisas aleatoriamente planificadas. E eu acredito que eu sou exatamente o que os meus pais me criaram para ser, me educaram para ser, e que os caminhos da vida e a rede de apoio que eu tive me permitiram ser. Fora a questão de querer ser notada, conta-nos, nasceu cá em Luanda? Como que foi o processo de lá para aqui? Não. E a principal coisa que eu gosto que saibam sobre mim, eu sou benguelense. Benguelense com todos os defeitos e qualidades que atribuem aos benguelenses. Eu sou benguelense, nasci na província de Benguela, município de Benguela. A minha família é maioritariamente de Benguela também. Aliás, eu divido a minha vida entre Luanda e Benguela. E, entretanto, eu vivi 8 anos da minha vida na província do Cunene, que em determinados momentos meus pais... Benguela para Cunene. Exatamente. Ok. Em determinado momento os meus pais mudaram-se para lá, então fomos todos, eu e os meus irmãos, mas depois na adolescência, para fazer o ensino médio, eu volto a viver em Benguela. Então, sou uma mistura de culturas. Deixa-me lá entender. Fez um triângulo, não é? Uhum. Benguela, Cunene. Cunene. Cunene volta para Para Benguela. Benguela. Depois de Benguela vem cá Para Luanda. para Luanda, não é? Uhum. Luanda já propriamente em que ano? Bem, eu já frequento. Eu não gosto de dizer que eu me mudei para Luanda, porque eu ainda tenho residência fixa em Benguela. Aliás, é o tema do episódio de hoje, que é a chave para a gestão de projetos. Eu sou profissional de gestão de projetos, então eu Certo. vou onde os meus projetos obrigam que eu esteja. Às vezes os meus projetos fazem com que eu fique 2, 3 meses em Luanda e às vezes fazem com que eu fique 2, 3 meses em Benguela. Vai depender muito do fluxo de atividades e de coisas que eu tiver que fazer monitoria e avaliação. Entretanto, comecei a frequentar Luanda com mais constância desde 2023, porque eu vim para cá para gerir um projeto do governo holandês e aí eu tinha mesmo que estar aqui. Ok. Muito bem, então moves-te através dos projetos. Exatamente. Os trabalhos que tens aí a fazer. Portanto, vives onde? Luanda ou em Benguela? Nos 2 lugares. Nos 2 lugares. Onde eu tiver que estar. Não dá para deixar a sua terra, não é? Nem a minha terra, são os projetos. São os compromissos profissionais que me mantêm nesse estilo de vida Mas fora os nómada. projetos, então se tivesse que fazer uma escolha, escolherias escolher onde? Luanda, Benguela, Não com entendi. certeza. Benguela, com certeza. Pela qualidade de vida. Pela qualidade de vida, eu escolheria Benguela. Benguela. Há mais tranquilidade, Há mais tranquilidade, não há o caos que é próprio de uma metrópole que é Luanda, né? Porque aqui é a que há capital. muita agitação, não é? É normal que haja essa agitação por ser capital. Entretanto, se calhar no passado seria um estilo de vida que eu gostaria, mas hoje em dia eu gosto das coisas calmas, tranquilas, pacatas. Tenho um estilo de vida muito simples. Gosto de dizer que eu sou minimalista, então até acho que perdi um pouco da minha bengalice por causa disso, porque os bengalenses são pessoas muito festeiras, mas eu estou numa fase muito tranquila, então com certeza eu escolheria a Benguela. Muito bem. Então, qual é a sua formação, o curso de formação? Eu Formação académica. licenciei-me em Ciências da Educação, na especialidade de Linguística do Português, no ISTE de Benguela, que é o Instituto Superior de Ciências da Educação. Certo. E atualmente estou a concluir o mestrado em Serviço Social e Política Social pela Universidade Católica de Angola. Eu entrei em gestão de projetos, não diria de paraquedas, mas de um jeito inesperado. Muita gente, para começar a carreira em gestão de projetos, faz formações ou decide autonomamente. Eu só queria mudar o mundo. Até o 3º ano da universidade, eu queria ser professora de literatura. E por isso é que eu escolhi o curso que eu escolhi, porque eu queria fazer faculdade de letras, mas na altura que eu estava para ingressar no ensino superior, que foi em 2017, só havia faculdade de letras aqui em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, que agora chama-se Faculdade de Humanidades.
E como eu já me tinha mudado do Cunene para Benguela, e na altura os meus pais ainda estavam no Cunene, eu já sabia que os meus pais não iam aceitar que eu me mudasse para Luanda, porque já foi difícil eles aceitarem que eu me mudasse para Benguela sem eles. Então, a minha alternativa foi procurar um curso que me deixasse o mais próximo possível de faculdade de letras, ou que me permitisse estudar literatura na íntegra, para depois eu me tornar professora de Professora. literatura. Então, em segredo, eu fui até ao IXE de Benguela e inscrevi-me no curso de Ciências da Educação, especialidade de Linguística do Português. Fiz o primeiro ano feliz com a minha escolha, embora a minha volta todo mundo reprovava, porque na cabeça deles eu era demasiado inteligente para ser só professora, mas eu estava aí a escolher educação voluntariamente. Fiz o segundo ano feliz com a minha escolha também, mas no terceiro ano eu ganhei uma bolsa de estudos do programa YALE, que era uma iniciativa do governo americano. E vou para a África do Sul. É uma bolsa que é dada a líderes comunitários, jovens que trabalham em projetos sociais e Certo. que cooperam a nível da comunidade. E eu, desde o Cunene, desde criança, eu já era escuteira. Eu sempre fui muito envolvida com projetos sociais porque eu sempre gostei da rua. Nunca gostei de ficar em Em casa. O casa. que é totalmente diferente do que eu sou hoje em dia. Agora preferes ficar em casa do que sair. Prefiro ficar na minha casa, amo ficar na minha casa, amo dormir. Descobri tarde que dormir é bom, mas eu era uma pessoa muito da rua e eu gostava de estar sempre a viajar, ter atividades, acampamentos e caminhadas. Então, candidato-me a essa bolsa, passei por causa do cadastro que eu já tinha do envolvimento com projetos sociais. Vou à África do Sul, éramos 69 angolanos, 60 moçambicanos, e quando eu conheci os moçambicanos, eu enlouqueci com os projetos deles. Eu disse: eu não quero ser professora, eu quero mudar o mundo. Quero mudar o mundo, eu quero ser ativista, quero viajar, conhecer vários países, várias instituições, viajar com tudo pago. Você paga para falar, para partilhar minha expertise. E aí eu descobri que as ONGs, que inclusive eu fazia voluntariado em Benguela, as ONGs não são só instituições que fazem caridade, têm departamentos próprios, estão organizados, têm um departamento de finanças, de administração, há um diretor executivo, há área de gestão de projetos e programas. Então eu regresso para Angola já com uma mente totalmente mudada. Já não queria terminar o Saindo do ICED Moçambique, no da caso. África do Sul. África do Sul. Ok. Nós éramos angolanos e moçambicanos a estudar na África do Sul. Ok. Foi só um mês a estudar liderança cívica. Então, quando eu regresso a Angola, eu já nem queria terminar a universidade. Porque eu senti... Foi do terceiro ano. Isso, estava no terceiro ano. Eu senti que eu encontrei a minha vocação e que eu estava maluca quando fui me inscrever no ICED. Mas fui, terminei na força do olho. Não sei se o YouTube vai permitir essa palavra, mas terminei o ICED. Mas eu já, acho que no mesmo ano, no ano Faltavam seguinte... 2 ou 1 ano? Faltava um ano. Ok. São 4 anos. Faltava um ano, mais um ano de escrever o livro. 5 anos, então. Yeah. Então, eu comecei a trabalhar com gestão de projetos numa organização não governamental. Eu nunca tinha feito formação de gestão de projetos, simplesmente solicitei um estágio voluntário e na entrevista me disseram: o teu currículo não é para fazer estágio aqui, é para trabalhar. E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. E tudo que eu aprendi sobre gestão de projetos, gestão de programas, gestão de parceiros, gestão de portfólio foi na prática, já no terreno. Não houve tempo para fazer formação, eu já estava lá. E a minha carreira foi se desenvolvendo enquanto profissional de gestão de projetos. Foi daí que começou tudo, não é? Uhum. Então você quer falar propriamente que ano? 2019 a 2020. 2019 para 2020 começou a trabalhar diretamente com a gestão de projetos. Profissionalmente. Profissionalmente, Porque sem ter diretamente feito uma formação. Exatamente. Porque diretamente eu já trabalhava no escotismo, já liderava projetos sociais, já liderava projetos culturais. Entretanto, eu não tinha uma perspectiva profissional sobre aquilo. Porque profissionalmente eu queria ser professora de literatura. Então, aquilo eram coisas que eu fazia porque fazer o bem faz bem, gostava de ocupar o meu tempo e era uma forma de eu estar fora de casa. Yeah. Mas bem. a partir de 2019, vou fazer carreira nisso. Yeah. E me joguei. E as coisas foram acontecendo. Bem, nos conta quantos projetos já tomou conta, não é? Nunca contei.
E agora que diz, eu tenho que parar para contar os meus projetos. Eu acho que eu tenho que parar para fazer um portfólio 100, também. 200, Não acho que chegue a 100 ou a 1000, se calhar 200. 1 milhão, quem sabe? Yeah, não Do acho. tempo 2019, não é? Uhum, 2019. Antes disso já fazia, sim, que não considerava assim de forma muito profissional, não é? não. Mas de forma profissional começa a partir de 2020. Uhum, 2020 para aqui já estamos a falar de uns sim. 1000 projetos. Eu não diria isso porque os projetos têm. Um projeto é um esforço temporário para alcançar algum resultado Certo. ou lançar algum produto ou serviço. E eu não costumo trabalhar em projetos de 3 meses. O máximo, o mínimo de tempo de projeto que eu tenho é de 6 meses. Então, de 2019 até agora, geri projetos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 6 meses. Não chegaria a 1000 e porque projetos Como é que exigem fazes? tempo. Quando estás a gerir um projeto, não pegas um outro mais? Em geral, no máximo, eu aceito trabalhar em 3 projetos ao mesmo tempo. Não mais do que isso, porque eu sou líder, eu não trabalho em projetos se eu não sou a líder. Eu gosto de liderar. Eu gosto de liderar. Eu acho que eu sou uma boa líder. Então, não sei se essa expressão é usada em Luanda, mas em Bengala nós temos um termo assim a nível de hierarquia. Quando tu não és o líder, não és o chefe, estás abaixo, né? És subordinado, nós chamamos de cabola. Eu não gosto de ser cabola em Já projetos. ouvi essa expressão, acho que o Gervano também. Então eu não gosto de que apanhe a bola. Se não for para ser a líder, eu não aceito. A menos que seja um projeto de grande envergadura, um projeto que tem um orçamento muito grande, e que exige mesmo uma equipa grande. E aí eu não vou ser necessariamente a principal líder do projeto, mas eu vou estar a nível da direção, porque eu gosto de opinar, de fazer monitoria e avaliação e o acompanhamento do projeto, verificar se os beneficiários estão mesmo a beneficiar, se os resultados estão a ser alcançados, se o orçamento precisa ser revisto ou não. Eu gosto de poder opinar no projeto e não seguir. Então, eu não aceito colaborar em projetos que eu não vou estar numa posição de liderança. E como líder, 3 é o máximo de projetos que eu posso executar ao mesmo tempo. E agora que acaba de mencionar, se não for líder, não aceita ser cabola, será que já negou projetos através deste quesito? Muito, já muitos, e não só porque seria a cabola, mas também alguns porque não eram do meu interesse, outros porque achei que já estavam bem encaminhados com a equipa que estava a gerir. Às vezes as pessoas vêm com proposta, não, falta isso na nossa equipa. Não, às vezes eu, como gestora, estou a observar, mas vocês já estão a fazer um bom trabalho, não acho que precisem de mim. Então já rejeitei por essas razões também. Outras vezes simplesmente por não querer. Existe essa parte também, não quero simplesmente fazer Sim, parte do também tens que juntar. analisar, não é? Não é em qualquer parte que se Yeah. colocas. E também eu tenho uma característica que a maior parte dos projetos em que eu trabalhei, se não mesmo todos, eu dei a cara. Então, de alguma forma, o projeto fica ligado à minha pessoa, mesmo que eu saia depois. Eu gosto de ter essa relação, eu gosto de poder partilhar sobre o projeto, de utilizar as minhas próprias plataformas e a minha comunidade online para acompanhar. Aliás, foi isso que me deu visibilidade. Ahm, eu já era um pouco famosinho no Facebook. Anos depois, o meu chefe dessa ONG que me deu o primeiro emprego, após eu solicitar um estágio voluntário, eles confessaram que me ofereceram uma proposta, porque quando viram o meu CV foram me pesquisar nas redes sociais e viram que eu tinha algum nível de influenciazinha no Facebook, na altura quando eu usava o Facebook, então decidiram contratar-me. Entretanto, ao trabalhar lá foi quando eu comecei a divulgar os projetos que eu estava envolvida. Eu trabalhei num projeto que era para pessoas em situação de rua, não se diz morador de rua, pessoas em situação de rua no município do Lubito, na província de Benguela. Certo. Já trabalhei com projetos para um projeto que era para imigrantes do Oeste Africano. Nós em Angola temos muitos imigrantes que vêm da África Ocidental e que têm muitos dos seus direitos humanos violados também. Já estão aqui há mais de 10 anos, ainda não têm documentação. Era um projeto financiado pela União Europeia. O nome do projeto era Documentos para Todos. Então, na altura das eleições, também fiz educação cívica eleitoral, ir para diferentes municípios fazer educação eleitoral, porque nessa altura às vezes existe casos de violência por causa das diferenças, Certo. né, de escolhas políticas e partidárias. Então,
O nosso trabalho consistia em ir a essas zonas que não têm tanto acesso à televisão ou à rádio e fazer sensibilização nessa altura eleitoral. Então, por causa disso, eu ia divulgando as coisas que estavam envolvidas. Isso me deu uma popularidade muito grande no Facebook. E eu sou uma pessoa que com certeza pode afirmar que eu vim das massas. Quem me fez chegar até onde eu cheguei são com certeza os meus seguidores do Facebook e as massas e a multidão de pessoas que me acompanhava por lá, pelo menos nessa altura de 2019 até 2022. E isso foi me dando mais certeza em relação ao trabalho que eu estava a desenvolver. E então é uma decisão estratégica para mim ser a líder, porque hoje em dia eu sei que o meu rosto vende, o meu sorriso vende, potenciais parceiros, financiadores, patrocinadores vão querer apoiar o projeto. E quando tu és cabola e tu obedeces, tens que respeitar uma hierarquia. Não és tu que és Certo. o porta-voz do projeto. Então, eu E isso acho que também não. acaba impedindo o crescimento do projeto. Ou a própria abrangência, ou a própria relevância. Eu gosto de falar que não é porque não passa no teu feed de notícias que quer dizer que ninguém está a fazer algo em relação a isso. Mas cabe também a quem está a fazer algo em relação a isso aparecer e dizer: ok, eu sei que vocês estão a reclamar dos buracos na estrada, mas tem um projeto no município X, na localidade X, que está a desenvolver isso em relação a esse problema. Porque quanto mais global for um problema, mais local deve ser a solução. Então, na minha microárea, na minha circunscrição de atuação, eu vou querer ser a cara, porque eu já sei, ok, a Carmen tem uma comunidade, sei lá, de mais de 31 mil seguidores. Se eu falar, olha, tem esse projeto, estamos a precisar de X, ou do recurso X, ou de mais pessoas, eu sei que as pessoas vão se juntar, mas às vezes, talvez o ego de quem estiver a liderar, ou mesmo a restrição, porque existem pessoas que são um pouco mais restritas, são um pouco mais discretas quando gerem projetos. A minha gestão de projetos não é nada discreta. A minha gestão de projetos é todo mundo vai saber que eu estou envolvida nesse projeto, a menos que eu decida esconder. Em geral, eu não escondo, Certo. então tenho mesmo que aparecer. Vou ter que ser líder. Conta-nos lá porque é que deixou de usar o Facebook, sendo que é lá onde começou, não é? Então, eu vim das massas, mas chegou uma altura da minha carreira que eu achei que eu tinha que partir para outra audiência, que já não devia ser as massas a me manter no topo. Eu vi de um trabalho de base muito comunitária, que eu precisava de um grande número de pessoas a apoiar as minhas atividades, Certo. apoiar os meus projetos e eventos e organizações que eu tinha não só em Benguela, como também outros e outras que eu estava a desenvolver em outras localidades de Angola. Mas por ser mesmo essa comunidade que suportava o meu trabalho a nível de doações, partilha do conteúdo em si, o boca a boca, chegou um momento que eu achei que já não fazia sentido retirar de quem também necessitava, porque o Facebook é uma rede social das massas e infelizmente a maior parte das pessoas de baixa renda estão também no Facebook. E era essa essencialmente a minha audiência, e não a minha audiência que me acompanhava, mas a minha audiência que apoiava o meu trabalho. E hoje em dia eu gosto de falar que eu sou o Robin dos Bosques dos projetos sociais. Eu tiro dos mais ricos e mais endinheirados para investirem nos meus projetos. Em algum momento eu senti que, ok, agora eu quero o dinheiro dos CEOs, dos diretores executivos, eu quero o dinheiro dos líderes das principais empresas de Angola, eu quero os diretores de marketing apoiar as minhas iniciativas no âmbito de responsabilidade social, eu quero orçamentos maiores, eu quero 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eu não quero só 500 kwanzas que tu podes contribuir. E a minha decisão foi drástica. Eu podia simplesmente começar a focar noutras redes sociais também e noutras audiências também, mas para mim era mesmo sair de 8 para 80. Eu excluí todas as redes sociais para me focar exclusivamente no LinkedIn em 2023, porque era no LinkedIn onde eu encontraria a maior parte dos CEOs, diretores executivos, cujo dinheiro, cujas instituições eu queria que contribuíssem para as minhas iniciativas. E para mim não era uma questão de só a Carmen mal posta no Facebook, era a Carmen não está no Facebook, a Carmen não está no Instagram. E porque também no Facebook eu ainda tenho, e eu sinto isso às vezes quando reativo a minha página, a minha conta, eu sou muito amada lá, eu não entendo. Eu posso postar que estou a beber água no Facebook e eu acho que eu vou ter mais de 500 likes, porque qualquer A conta ainda coisa... existe. A conta ainda existe, eu sou
No Facebook tem uma opção que é retirar do ar. Ela está ativa, eu posso entrar, ver as mensagens, posts e tudo, mas as pessoas que pesquisarem não vão encontrar a página porque eu Ok. retirei do ar. Então, eu tenho um poder lá que eu fico assustada também. Um alcance, uma abrangência, mas que eu precisei desse tempo de estar fora de todas as outras plataformas para me focar exclusivamente no LinkedIn e aprendi a amar o LinkedIn. E eu sou viciada no LinkedIn, é a Eu minha já rede notei social isso. preferida. Eu posso não estar online no WhatsApp ou em qualquer outro lugar, mas o primeiro lugar onde Eu já notei isso, porque quando eu mandava mensagem para o WhatsApp e ficava assim, prontos, mando aqui no WhatsApp ou mando no LinkedIn, porque eu sei que ela está muito ativa aqui. Então, quando eu mando no LinkedIn, pá, já viu. Meu Deus, ela viu mais aqui do que no só para WhatsApp. teres noção, eu não recebo no meu telemóvel notificação de nenhum aplicativo do meu telemóvel a não ser do O LinkedIn ou LinkedIn. do meu e-mail. Então é muito mais fácil eu ver primeiro a tua mensagem no LinkedIn do que no WhatsApp, porque se tiveres a me ligar pelo WhatsApp ou a mandar mensagem, eu nem vou ver porque o meu telefone nem toca que alguém me mandou mensagem no WhatsApp. Certo. Então o LinkedIn é um ativo muito importante a nível pessoal e a nível profissional para mim. Mas também não quer dizer que eu vou te responder rápido no LinkedIn. Eu vou ler, se achar, não, isso é urgente, é de caráter urgente, já Certo. respondo rápido. Então, tendo ido ao extremo em relação às redes sociais e ter me dedicado exclusivamente ao LinkedIn, fez-me amar o LinkedIn, comecei a estudar muito sobre o mercado de trabalho, e foi aí quando eu dei um outro salto profissional. Eu que era profissional de gestão de projetos, comecei a explorar mais essa questão empresarial a nível de negócios, as próprias habilidades que eu tinha sobre o LinkedIn. Eu entendo muito da plataforma, não a nível de partilha de conteúdo lá, mas de configuração, otimização. Eu sei muito sobre o LinkedIn. Eu sei tanto que às vezes, até quando eu descubro algo novo, eu fico, como assim? Eu pensei que eu já sabia tudo sobre o LinkedIn e vi que as pessoas começaram a ficar interessadas no conhecimento que eu tinha sobre a plataforma. Então, Certo. ok, tem aqui uma oportunidade de negócio. E foi assim que eu comecei a minha empresa. Hoje em dia, às vezes eu ainda reativo o Facebook, porque eu estava, inclusive, com um dos vossos membros da Afronautas, o Mauro, num workshop que nós demos O Mauro recentemente, Mauro Luanda. Luanda, um Certo. workshop que nós demos recentemente, e alguém, um dos formandos, perguntou: a Carmen, eu vou postar no Facebook. E o Mauro disse: a Carmen só vai no Facebook quando precisa amplamente do apoio do público. Eu disse: isso é algo que tens que ter mesmo certeza sobre mim. Se veres a minha conta ativa, ou eu preciso de algum contacto, ou eu preciso que a comunidade me apoie com alguma coisa que só a minha comunidade do LinkedIn não vai ser suficiente. E eu gosto de. Dizem que os bons filhos sempre voltam para casa. Ocasionalmente eu quero voltar para aquela comunidade que me trouxe até onde estou. E hoje em dia eu também tenho o Instagram ativo porque eu estou a explorar. O que é que acontece? Eu estou a projetar a minha carreira internacional. E uma das coisas que eu notei é que, com os meus homólogos, ativistas, gestores de projetos, líderes de opinião de outros países africanos e não só, eles estão ativamente No no Instagram, Instagram. certo. E mesmo quando nos convidam para eventos internacionais, quando solicitam as nossas redes sociais, solicitam também o O nosso Insta. Instagram. Então, tornou-se relevante até para a minha carreira eu estar no Instagram. E como esse ano eu estou a explorar muito o conteúdo em vídeo, eu sou uma pessoa que não gosta de falar, parece que não, mas eu não gosto de falar em público, não gosto de gravar vídeos, mas as pessoas dizem que gostam de me ouvir e que eu falo bem. Eu não tenho essa confiança porque às vezes eu sinto que eu não termino as palavras, hum, ou que se calhar o som que sai da minha boca é diferente, porque eu tenho uma diástema, então o S sai então eu estão mesmo a Eu consigo ouvir-te tão entender. bem, Carmen, não precisas. Mas eu questiono, é algo que na minha performance linguística eu constantemente Na me sua questiono, autoanálise, eu não falas constante, tão bem. não é que eu não falo bem, é que eu me questiono se as pessoas estão a perceber o som que está a sair da minha Eu boca. consigo perceber. O Gervano consegue. Quem está a assistir também nesse momento o podcast Muito consegue. bom, estão a contribuir para a minha Com autoconfiança a certeza. nível de oratória. Então, esse ano eu decidi lidar não diria insegurança, mas com essa desconfiança que eu tenho gravando mais conteúdo. E as melhores Para se plataformas para ouvir, não fazer é? conteúdos em vídeo Sim. é o Instagram e o TikTok. Acho que depois do Facebook, do Mas estás no LinkedIn, TikTok? estou. A minha rede social preferida depois do LinkedIn é o Oh, TikTok. nossa, não sabia. Eu gosto do TikTok, eu acho o TikTok divertido. Acho que o TikTok vai me dar muito dinheiro. Em breve, eu estou a sentir.
porque só eu manter a consistência, eu tenho que Vai, ter com muita dieta. certeza. Olha que nós já entramos diretamente ao nosso tema, já falou tanto aqui sobre gestão Uhum, de projetos. Então, já são com certeza alguns pontos chatos para si. Ser líder já é um dos pontos, não é? uhum. Antes de tocarmos para outros pontos, quero aqui fazer um breve pedido para quem está a acompanhar o podcast Astronautas. Não é que nós precisamos também da sua subscrição no nosso canal, que é importante. Dá um clique aí, dá um like, comenta, partilha. E acompanhe também a Afronautas no Facebook, Instagram, LinkedIn, onde marcamos a nossa presença. Já sabe que se quiser fazer os nossos cursos, é só visitar o nosso site www.afronautas.com. E agora vamos de volta à nossa conversa sobre a chave de gestão de projetos. Carmen, conta para nós, não é? Saindo ou tirando o ponto de ser líder, não é? Quais são os outros pontos essenciais que têm como requisitos para a gestão de um projeto? Tem também o tempo do projeto. Eu particularmente, como profissional de gestão de projetos, não gosto de projetos nem muito curtos, por exemplo, 3 meses para mim é muito curto, tem que ser no mínimo 6 meses, nem muito longos. Projetos muito longos, porque todo o projeto tem o seu próprio ciclo de vida. Há projetos de 5 anos que têm financiamento para 5 anos, há Certo. projetos de 3 anos. Também eu não fico confortável com projetos de muito De tempo, longo prazo. de longo prazo. Isso já é uma característica pessoal minha. Eu sou uma pessoa que acho que eu sou inimiga da estabilidade. Então, o período máximo de um projeto que eu vou querer operar é 1 ano e meio. Depois disso, eu própria vou estar exausta do projeto, vou estar exausta do financiador, vou estar exausta dos parceiros, vou querer ir para uma outra coisa. E há um filme que eu assisti na minha infância que fala sobre uma babá que ela é contratada para cuidar de filhos de famílias em que as crianças são muito mal educadas. E ela fica na família até as crianças começarem a se comportar bem. E toda vez que é a vez dela ir embora, as crianças ficam muito tristes. E ela diz: quando não me quiserem e precisarem de mim, eu vou ficar. Quando me quiserem e já não precisarem de mim, eu vou embora. A nível de gestão de projetos, eu me comparo exatamente com a Nani McPhee. Eu sou o tipo de pessoa que entra no projeto para reorganizar, se ele já estiver desenhado, ou redesenhar o projeto, montar a equipa de gestão do projeto, implementar o projeto, mobilizar mais fundos para o projeto e encerrar o projeto. Então, se o projeto tiver mais do que 1 ano e meio, Ficas é. aborrecida, entediada, não é? E eu mesma vou pedir para pelo menos deixar de ser a líder e uma outra pessoa pode. Aí eu vou Aí querer ser. passas Aí para cá a passo para bola. subordinar, aí passo para a cabola. Mas 1 ano e meio é o ciclo de vida para a minha liderança enquanto gestora de projetos. Então o tempo do projeto conta muito para mim e eu acho que é uma coisa que os profissionais de gestão de projetos também devem prestar atenção. Quão longo é o projeto, quão curto é o projeto e até que ponto é vantajoso para a tua carreira. Eu acho que depois de 1 ano e meio o projeto deixa de ser vantajoso para a minha carreira, porque querendo ou não, eu sou uma influenciadora, mesmo a nível de gestão de projetos ou noutras áreas que eu estou Certo. envolvida, e é importante que outras instituições e outras pessoas também me tenham nos seus projetos, então eu não posso ficar presa só, ou pelo menos a minha imagem não pode estar só relacionada a um projeto durante muito tempo, excepto se o projeto for meu, claro. Os meus projetos eu faço sempre projetos de longo prazo. Além do tempo, outro aspecto que eu considero é o custo do projeto. Existem projetos que já nos chegam com um orçamento, que tu estás a candidatar-te ou a receber a proposta para ser a gestora de projetos. O projeto já tem um financiamento definido, já tem um orçamento, só vais gerir. Há projetos que Isso tens já que te facilita. muito. Há Uhum. projetos que tens que mobilizar fundos, que tu é que tens que descobrir quem no ecossistema empresarial angolano tem uma área de responsabilidade social que está à procura de investir nessa área do projeto. Ou qual instituição internacional ou nacional abriu uma chamada para a submissão de projetos que podem ser financiados pela instituição. Então, Certo. é sempre bom ter em conta qual é o custo do projeto. Eu, por exemplo, ontem fui jantar com alguns empresários moçambicanos que vão lançar já lançaram a startup em Moçambique, já está funcional, e querem lançar também no mercado angolano. Tem um DG, mas o DG não é uma pessoa de se expor, mas estão numa fase inicial que o projeto precisa de exposição. E esses empresários me convidaram para jantar, levaram-me a um restaurante e disseram: nós estamos a lançar essa startup, já é operacional a nível de Moçambique,
E descobrimos que em Angola a pessoa mais influente no LinkedIn és tu e nós precisamos engajar com o setor corporativo em Angola para vender os nossos serviços. Então queremos saber se estarias interessado em fazer parte. Não era uma entrevista de emprego, mas era uma conversa inicial em relação a isso. Certo. Na segunda conversa que nós vamos marcar, eu já vou questionar qual é o custo do projeto, ou seja, o que é que a nível de orçamento Eles eles já têm, não é? têm como startup para investir no projeto. E quando eu digo investir é, vamos marcar reuniões, vamos precisar de transporte para ir às reuniões. Já tem orçamento para o transporte, já tem orçamento para o escritório, para os consumíveis de escritório, impressora, para imprimir os documentos, para enviar cartas. Já temos internet que vai estar disponível para nós trabalharmos e enviarmos os e-mails, porque o projeto precisa de orçamento a nível operacional, para Certo. operacionalizar o projeto e a nível também de remuneração dos próprios funcionários. Antes sequer de eu perguntar minha remuneração, eu tenho que saber até que ponto os custos do projeto estão bem definidos para eu garantir que eu depois não vou ter que pegar na minha remuneração, no meu próprio dinheiro, para investir também no projeto, porque o projeto não tem orçamento disponível. Eu posso dizer que é impossível, quando és líder de projeto, não pegares no teu dinheiro para investir no projeto. Eu já fiz muito isso, mas eu faço isso porque tem em causa a minha reputação também e eu quero que o projeto tenha o melhor resultado possível. E às vezes falo, existem profissões que tens de ter um bocadinho de dinheiro e quando vais liderar projetos é algo do gênero. Se vais ser cabola, tranquilo. Se vais liderar, vais ter que ter um pouco de dinheiro. Olha, quando falou sobre Cabola, recordei-me do ponto que disse, não é? Não gosta de projetos que têm mais de um ano. Imagino E já meio. aquele pessoal aí que sabe que pá, eu quero a Carmen nesse projeto. Nós queremos a Carmen, tá bom. Ela quer ser líder, vamos te chamar. Mas depois daqui uns 2 anos ela não vai aguentar, depois alguém vai ser aqui líder. Ela será Cabola. Eu sou sempre muito transparente e eu acho que isso até é uma dica para o mercado de trabalho. Certo. Quando entras numa instituição, tens que saber quando é que vais sair da instituição. Tens que planificar a tua progressão de carreira. Se vais progredir dentro da instituição ou se vais progredir numa outra instituição ou até mesmo num outro setor. Então, eu a partir do momento que começo a operar convosco, eu já sei quando é que eu vou parar de operar convosco. Nem sempre é possível cumprir esse plano. Eu agora Certo. estou com um mega projeto que o meu plano inicial era gerir mesmo até 2028. Mas hoje, inclusive, estava a conversar com um dos meus colegas, estou a ver-me obrigada, por causa de algumas situações, a ter que encerrar a parceria e o contrato antes mesmo de 2028, sem ter cumprido com os objetivos que eu tracei. Mas é de bom tom que tu, ao entrares num emprego, numa instituição ou num projeto, tu também saibas o teu limite ou tenhas um plano de carreira em relação a isso. E eu sou sempre muito transparente. Eu tenho o plano de operar projetos que operam mudanças significativas na vida das pessoas dentro da vossa instituição Certo. por um período de X. E eu, em geral, cumpro o meu período. Em algum momento eu vou dizer, olha, acho que a minha imagem está desgastada para ser a porta-voz do projeto, acho que temos que ter um novo líder, ou o colega X já pode ser a pessoa que vai à frente, e eu vou falar, a primeira fila começou, era só eu a gravar os vídeos, a fazer tudo na instituição, gente, eu tenho uma equipa com mais pessoas, e é possível ir às nossas redes sociais e ver o rosto da Luísa, ver o rosto da Ebenezer. Eu também, na minha própria empresa, estou a me preparar para me aposentar e aposentar minha imagem da empresa para que outros deem O sequência. rosto, não é? E existe uma frase muito forte em liderança que é um bom líder não cria seguidores, cria outros líderes. Então eu saio dos projetos numa altura em que ou a equipa já está capaz de dar sequência e tem alguém aí que vai substituir, ou a empresa já está em condições de contratar, a empresa, a organização está em condições de contratar uma pessoa que vai substituir e dar continuidade aos processos. E existem muitas instituições que alguns eram meus subordinados, hoje são os chefes e até hoje me ligam. Carmen, vamos fazer isso em Bengala. Eu vou dando sugestão, eu fico like, sim senhora, é muito bom ver os assistentes de projetos a progredir. Muito Então, bem. liderança, se vou liderar, tempo do projeto, O o orçamento. orçamento do projeto e, claro, o impacto do projeto. Com certeza o impacto. Eu não entro em projetos pequenos. Eu entro em projetos que eu vou falar, nós ajudamos mais de 500, mais de 300, mais de X pessoas. Eu gosto de projetos que operam mudanças significativas na vida das pessoas porque eu comecei a minha carreira em gestão de projetos sociais.
Certo. Então, o impacto do projeto é uma das coisas que eu considero muito. Porque existem projetos que são impactantes, mas não tão amplamente assim. Eu sou do amplo, eu sou uma pessoa espalhafatosa. Isso é próprio dos benguelenses, nós somos muito vaidosos. Então, eu sou uma pessoa vaidosa em relação aos projetos que eu faço parte. Então, são esses 4 aspectos que eu considero e que eu fui usando na minha carreira para ter uma carreira, não diria de sucesso, mas uma carreira estável a nível de gestão de projetos Uhum. em Angola. Quais são os tipos de projetos que a Carmen prefere liderar? Hoje em dia, projetos dentro do setor de tecnologia e inovação, nós estamos com um fear of missing out, que é o medo de estar por fora. O país, nós Certo. estamos com medo de estar por fora em relação a muita coisa que está acontecendo a nível mundial. E hoje em dia nós falamos muito sobre startups, sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação. E eu quero ser uma pessoa que está dentro disso, está atualizada sobre isso e que operou projetos e resultados dentro disso. Projetos de transformação digital que visam incluir pessoas que de forma normal não têm acesso a tanta tecnologia assim, ou a bolsas de estudo que incluam programas de tecnologia são o meu interesse. Projetos sociais de impacto social são o meu projeto que tem financiadores que querem ajudar a comunidade X a se formar, a conseguir um poço de água, a mobilizar fundos para implementar a questão X, uma lavandaria no bairro. Projetos sociais e projetos de tecnologia são os principais que eu gosto de trabalhar. E, claro, programas de empreendedorismo e inovação, startups, incubadoras e aceleradoras. O meu portfólio foi todo construído em torno dessas 3 coisas. Muito bem. Para estes projetos que já liderou, não é? Ou que já conduziu, qual dos projetos, não pode não mencionar propriamente assim a marca, não é? Uhum. Qual dos projetos considera um dos melhores, não é? Que já liderou e que olha e pronto, fica assim: será que fui eu mesma que estava ali e fiz acontecer todas as coisas? São E fica a se muitos. perguntar qual Ai, foi a estratégia que utilizou para dar tudo certo. são muitos. Mas vamos lá, qual é que eu vou exemplificar aqui? Posso dizer um que é. Não posso dizer o nome, mas é um projeto que pertence a um. Não é um governo angolano. E eu fui contratada inicialmente para gerir um projeto e acabei gerindo 2 projetos que estavam relacionados do mesmo governo. E o primeiro projeto, eu fiquei uau, porque eu redesenhei todo o projeto. A instituição tinha um contrato de 5 anos para gerir Certo. aquele projeto e estavam no último ano de gestão. Que para eles gerirem futuramente teriam que se candidatar novamente para ganharem a gestão do projeto durante mais 5 anos. E eu entrei no último ano de gestão. E uma das primeiras coisas que eu notei é que o projeto estava a ser gerido como uma empresa, quando era um projeto social. Já tinha orçamento, financiamento, não era um projeto que precisava se preocupar com dinheiro, porque o projeto tinha dinheiro. Mas os beneficiários não estavam a usufruir de tudo o que tinham direito no projeto, porque o projeto estava a ser gerido como se fosse uma empresa. Então eu redesenhei todo o processo do projeto em si, a nível administrativo, financeiro, operacional, público-alvo, atividades, redesenhei todo o projeto nesse sentido e eu só fiquei 6 meses no projeto. Era suposto ficar um ano, só fiquei 6 meses no projeto porque depois eu recebi uma proposta melhor. Mas eu acho que naquele ano eu fiz muito dinheiro porque mesmo me demitindo me deram um bônus tão grande porque a instituição disse que em 4 anos, aquele era o quinto que geriram o projeto, nunca tiveram tantos resultados como em 6 meses que eu colaborei com eles naquele projeto. A segunda parte do projeto foi tão boa que, mesmo eu saindo da instituição, eu continuei consultora do projeto durante mais 6 meses. Que hoje ainda no meu currículo eu falo, não, eu geri esse projeto um ano. 6 meses como fixa da equipa, líder da equipa, e Certo. 6 meses como consultora. Eles confiavam tanto em mim que eu nem era eu que ia lá como consultora, porque eu estava ocupada a gerir projetos no meu outro emprego. Mas o meu assistente, que nem vivia em Luanda, vivia no Ambo, é que viajava para garantir Cuidar os de tudo. entregáveis do projeto. E essa segunda parte do projeto era com uma comunidade que foi vítima de desalojamento forçado. Viviam numa região e um dia uma determinada empresa chegou lá, alegou que a área era deles e destruíram as casas e eles foram desalojados. E essa instituição queria apoiar essas pessoas de alguma forma
E eu posso dizer que foi o meu primeiro programa de empregabilidade. Na altura eu não sabia. Anos depois que eu refleti, muito bem, na fila do pão já começou há muito tempo e eu é que não dei conta, ou eu não nomeei a coisa. Consistia num programa de empregabilidade em que nós tínhamos que lhes dar competências de empreendedorismo e competências para o emprego. Em que o emprego tinha que aprender como se comportar na entrevista de emprego, aprendia informática, o que é necessário, habilidades necessárias para o Certo. mundo corporativo, que é onde estão os melhores salários. E os que já tinham iniciativas de negócio passavam por um processo de incubação e formação para gerirem melhor os seus negócios. A minha primeira surpresa em relação a esse projeto é como é que eu redesenhei aquilo. Até hoje, para mim, aquilo é como é que eu penso? Como é que eu identifiquei que o projeto estava a ser gerido como uma empresa? Sendo que eu nunca tinha gerido uma empresa e era a primeira vez que eu estava a trabalhar para uma instituição privada. Porque foi na altura que eu fiz a minha transição do terceiro setor, que é o setor das organizações não governamentais, ou Certo. ONGs. Era a primeira instituição privada, corporativa que eu estava a trabalhar e eu inicialmente já dei conta, por que vocês estão a gerir isso como uma empresa? Isso é um projeto social. Foi um dos que mais me surpreendeu, e mesmo a nível de resultados. Hoje em dia me encontro com muitos dos beneficiários dos projetos, alguns são minhas conexões no LinkedIn, às vezes me ligam, sou fulano do programa X. E nesse projeto, o segundo, nós beneficiamos mais de 80 jovens. Alguns depois foram fazer estágio, o programa tinha um orçamento que nós pagávamos às empresas para receberem eles como O pessoal estagiários todo, durante certo. 3 meses. Eles tinham transporte, alimentação. Imagina tu que nem tens universidade, ou, estás ou tens, né? Estás a fazer a universidade, mas vives em Caxicane, no Icolo Ibengo, não tens tantas condições assim. Encontras uma instituição ou alguém que te diz: tu precisas de estágio nessa área, preciso. Ok, eu vou pagar o transporte, vou pagar a alimentação para tu estagiares. E nós pagávamos as empresas porque nem todas as empresas em Angola aceitam Aceitam, estagiários, certo. porque a lei diz que os estagiários devem ser remunerados. E se o problema era a remuneração, tudo bem, nós vamos pagar os estagiários. Então as empresas só os acolhiam, davam-lhes a experiência de trabalho, enquanto nós estávamos a pagar o estagiário, estávamos a pagar transporte, estávamos a pagar alimentação. Insano esse projeto. Então é um dos que mais orgulho me dá enquanto profissional de gestão de projetos. Hum, Outro que eu posso dizer foi a minha organização em Benguela, os agitadores culturais. Nós trabalhamos com direitos humanos do lazer e a cultura. As famílias, quando são economicamente frágeis em Angola, a primeira coisa que elas vão largar é a cultura. Ou tu vais pagar, vais comprar comida, ou vais pagar uma aula de música para os teus filhos. Mas nós esquecemos que o direito ao lazer também é um direito humano. As pessoas têm que poder relaxar, têm que poder se divertir. E nós juntamos jovens de diferentes periferias e grupos sociais em Benguela para participar dos nossos projetos e eventos. E nós ganhamos um prêmio em 2022, prêmio de ativismo criativo, é um prêmio internacional, Culture of Resistance, que para mim mudou tudo na minha carreira e na minha projeção a nível internacional. Porque existem muitas pessoas que começam a sua carreira e se apegam muito na visibilidade da sua instituição. E faz sentido, se tu trabalhas numa instituição que é poderosa, amplamente conhecida, e tu és aparentemente um Zé Ninguém, claro que eu vou usar da visibilidade da minha instituição Certo. para crescer. Mas eu cresci e comecei a minha carreira internacional com uma organização que era só um projeto meu de reunir os meus amigos na Mediateca de Benguela. E lá estava eu em 2022 a ganhar um prêmio internacional de ativismo criativo. E eu estava no Quênia a representar a ONG em que eu trabalhava para falar num fórum de recuperação de ativos, porque eu era radialista do nosso projeto que era de combate à corrupção, com organizações que trabalham com combate à corrupção e recuperação de ativos em todo o mundo. Então, posso dizer que esses foram os dois mais marcantes na minha carreira. Tem muitos outros, muitas histórias, mas São se tantas referenciar histórias, com esses. certeza, não é? Conta-nos lá só um pouco sobre a fila do pão. O que é que realmente representa para si? A Fila do Pão, eu posso dizer que depois dos agitadores culturais é o projeto da minha vida. Começou de forma muito simples. Eu era muito popular e recebia muitas vagas de emprego. E chegou uma altura que eu fiquei tipo, na minha rede de contatos, ninguém reúne os requisitos ou não está interessado nas vagas. Eu também muitas vezes não reunia todos os requisitos ou não estava interessada nas vagas. Mas eu achava um desperdício.
eu receber, Carmen, estou a precisar de um gestor de marketing. E eu, Carmen, não tenho requisitos, não quero me candidatar. E na minha rede ninguém. Essa vaga vai ficar assim. Decido criar um grupo no WhatsApp, onde eu ia passar a mandar as oportunidades que chegavam até mim. E na altura também eu já tinha viajado um pouquinho por África a convite de outras organizações e via que da parte dessas organizações tinham disponibilidade para convidar mais angolanos e cobrir os custos inclusive. Acho que é o momento de começar a partilhar essas bolsas, essas oportunidades com outros jovens angolanos. Então crio um grupo no WhatsApp e chamo de Na Fila do Pão. Porque a fila do pão é a primeira fila que os jovens vão quando estão à procura de oportunidades. Nós temos uma frase muito popular: quem és tu na fila do pão? Mas às vezes tu estás no meio da fila, estás à frente, às vezes és o dono da padaria, às vezes és o atendente que está ali à frente a vender o pão, às vezes és o segurança da padaria. Nós estamos todos em diferentes lugares na fila do pão e muitas vezes só nos autossabotamos ou não temos ninguém ao nosso redor que reconhece o nosso talento. E quando eu comecei a minha carreira, contei-te, eu fui para solicitei um estágio voluntário, Certo. fui à Disseram que entrevista tens e que disseram trabalhar. porque alguém viu que eu era alguém na fila do pão. Então, não, vamos pegar nesse Nunca se sabe quem conceito. é quem. Tu não, Pois é. exatamente. E às vezes tu podes não estar a confiar que tu és suficientemente experiente, suficientemente competente para aquilo. E a outra pessoa até, mas eu sei que tu podes fazer isso e tu O fazes importante é bem. estar na fila, não é? Exatamente, se à frente, se atrás. Isso depois tu vais descobrir e vais mudando ou avançando no lugar. Pois. Crio o grupo do WhatsApp, várias pessoas de várias localidades de Angola entram e as pessoas começaram a se candidatar nas vagas que eram enviadas lá, começaram a ser chamados a entrevistas de emprego, alguns chegaram a ser contratados mesmo, a se candidatar nas bolsas que eram enviadas lá, se candidataram, começaram a viajar, o IALI, muitos foram para a África do Sul, e as pessoas começaram a me chamar na fila do pão. E eu cheguei a uma altura que eu pensei, Então não tinhas o nome ainda. não era, já era o nome, Criaste não, um já era grupo. o nome, era o nome do grupo. Já tinha, As pessoas é que ok. começaram a chamar-me a mim, Carmen, na fila do Na pão. fila do pão. Eu ia a eventos e as pessoas gritavam, na fila do pão. E pronto, quem não estava no grupo, porque uma coisa que era fixe, os organizadores do evento, tanto em Luanda como em outras localidades, me enviavam ingressos gratuitos, que é um evento que o ingresso está 50 mil, 30 mil. Carmen, tens aqui 5 ingressos. Eu direcionava esses 5 ingressos no grupo, na fila do pão. Então, alguns dos eventos eram eventos que eu também ia. E para eu identificar que essa pessoa veio porque é o ingresso que nós demos, só vais assustar alguém que está na fila do pão. Então, quem está ao teu redor e não sabe o que é o grupo do WhatsApp, pergunta, mas está a te chamar na fila do pão por quê? E eu explicava que era por causa do grupo do WhatsApp. Chegou um momento que eu percebi que eu já não podia responder às pessoas que me perguntavam o que era na fila do pão, que era um grupo do WhatsApp. Eu disse, ok, eu tenho que levar fasquia, tenho que levar isso ao próximo nível. Aí nós desenhamos um programa de formação, que é o nosso principal programa de formação, e chamei de Bootcamp na fila do pão, que é um conjunto de workshops, 5 workshops, que eu desenhei para colocar tudo, todas as estratégias que eu fui utilizando ao longo da minha carreira, para me trazer até onde eu estou. Não sei onde é que eu estou, mas para me trazer até aqui onde eu estou. Vocês sabem onde é que eu estou, como é que eu estou e com quem é que eu estou. Mas, então, desenho o programa e no primeiro teste que eu quis fazer, que era uma edição presencial, eu lanço o banner e o banner dizia paga o que quiseres a partir de 500. Eu já era popular porque as pessoas conseguiram emprego lá. E eu estava a lançar um programa de capacitação para o emprego e eu estava a dizer, paga o que quiseres, a partir de 500, a carreira é tua, quanto tu achas que tens que investir na tua carreira? Nossa. Se queres pagar 500, se queres pagar 1000, it's up to you, depende de ti, mas o certo é que no dia X nós vamos estar lá e vamos ensinar isso, mapeamento de carreira, essas coisas. E isso aumentou mais a popularidade que eu já tinha em relação à na fila do pão. Mandaste para o LinkedIn, mandaste para o grupo do WhatsApp e o Facebook? Para tudo que era canto. Todas as redes. Eu sou uma pessoa que se pensar uma coisa, agora eu já vou criar as páginas nas redes sociais. Eu falo em existência. Esse ano eu tomei uma decisão muito precipitada, que era, nós até o ano passado trabalhávamos todos remotamente, mudei toda a equipa para o presencial. Escritório, tudo, pus todo mundo a trabalhar presencial, aumentei os salários, tudo.
do dia para a noite, uma decisão que eu tomei num domingo às 17, liguei para todos, na segunda-feira estávamos a começar. Agora estou a voltar atrás. Estou a voltar atrás, porque eu criei na fila do pão para ser um negócio que me permite trabalhar a partir de qualquer lugar. E agora eu tenho que ir ao escritório, porque eu tenho que fiscalizar a minha equipa, porque eu não posso lhes deixar abandonados. Aí está a questão. E eu, quando comecei a estudar mais sobre empregabilidade, uma coisa que eu notei é que a Angola nos ensina a empregabilidade só para o emprego. Que a ideia é teres um emprego formal, que vais deixar. Certo. E eu comecei a dar conta que E não para liderar ou fazer a gestão, no caso. sim, e ao estudar, porque eu depois fui fazer um mestrado em Serviço Social e Política Social, dei conta que eu podia fazer algo diferente com empregabilidade. Então, nós podemos ensinar as pessoas empregabilidade para o emprego, se tu queres vender o teu tempo por um Certo. salário, empregabilidade para o autoemprego, que se tu queres utilizar o teu talento para fazer dinheiro e o negócio depender exclusivamente de ti, ou se tu queres ter empregabilidade para o empreendedorismo, que é já gerir uma equipa e tudo mais. E eu sou uma pessoa que passei pelos 3 tipos de empregabilidade. Eu já fui alguém que vende o seu tempo em troca de um salário, e depois eu decidi, no ano passado, eu sempre estou cansada, não quero assinar contrato com ninguém, não quero sair da minha casa. Literalmente, em 2025, eu vivi do meu talento e da minha habilidade para gerir projetos, me tornei consultora para para as coisas que eu sabia em relação ao LinkedIn. Comecei a fazer gestão de LinkedIn e outras coisas, a dar formação sobre LinkedIn, a fazer currículos. Comecei a cobrar para falar em eventos. Foi fixe, eu fui muito dinheiro com isso. Em Angola pagam. Se tu és orador, começa a cobrar. As pessoas têm dinheiro. E depois de passar pelo autoemprego, eu disse, ok, agora vou para a terceira fase, empregabilidade para o empreendedorismo. Contratei pessoas, uma equipa para trabalhar na minha empresa, temos escritório, isso tudo. E depois de ter passado pelos 3, a minha conclusão é, eu nasci para o autoemprego, de depender mesmo só tudo de mim, de estar cansada porque fui fazer não sei o que e voltar na minha casa às 12 horas e dormir, e não ter que me preocupar com a minha equipa, se entregaram, se enviaram. E passei pelos 3 e vejo que, que o ideal é que tu desenvolvas as competências para os 3. Agora, por exemplo, eu vou voltar para o mercado de trabalho. É que nem um treinador, não é? Yeah. Antes de passar por essa fase, tem que tocar no campo. Porque o mercado é instável. Tu podes estar muito confiante no teu emprego, que te dá um bom salário, e de repente a empresa vai falir ou tu perdes o emprego, és demitido. Tu tens de saber quais são as tuas habilidades ou talentos que tu de forma autónoma conseguirias desenvolver como uma atividade de geração de renda. E ao mesmo tempo, ao gerares renda, identificar se tu queres ser só um microempreendedor, só tu próprio, ou se tu queres dar empregos a outras pessoas. Eu pensei que eu queria ser uma agência de conteúdo de LinkedIn grande e ter uma equipa. Eu percebi que não. Que eu, afinal, prefiro. Eu gostaria de ter emprego e autoemprego é suficiente para mim. Eu não preciso necessariamente de uma equipa mais do que a minha assistente. Mas são coisas que eu fui fazendo e são coisas que vocês também vão perceber ao longo que vocês forem desenvolvendo a vossa carreira. Mas não se apeguem só na empregabilidade para o emprego. A nossa economia é instável, o mundo está instável. Tivemos Covid em 2020, e 19, e 20 e 21, que se arrastou até aí. E nós tivemos que fazer várias mudanças. Então, é importante que no mercado de trabalho nós consigamos nos adaptar. E, para terminar, uma das coisas que eu identifiquei com a na fila do pão é que o maior problema dos jovens em Angola, principalmente jovens, não é só o desemprego. Só para não dizer que não é o desemprego. Não é só o desemprego. É o subemprego. Nós trabalhamos desde muito cedo. As pessoas trabalham, mas elas não têm um subemprego. É uma situação de precariedade laboral, em que ou tu O que é não que tens considera como subemprego? um emprego que não te paga o suficiente para teres uma vida digna, teres um salário baixo, um emprego que subaproveita as tuas competências, ou seja, tu tens muitas habilidades que podem ser utilizadas, mas o teu cargo é um e a tua tarefa é só uma e a empresa só te contratou para isso, então é só isso que tu vais fazer. Ou um emprego que tu tens acúmulo de funções, foste contratado para fazer uma coisa e tu estás a fazer, foste contratado para fazer marketing, gestor de rede social, és fotógrafo, és editor, Estudo. isto também pode ser um subemprego. Existem pessoas que têm um salário altíssimo, mas estão num subemprego. Não há perspectivas de crescimento dentro da empresa. Se calhar o cargo em que tu estás. Quando eu parei de trabalhar para instituições, com contrato de trabalho em Angola, foi em 2024.
E eu saí de uma em que já não havia mais perspectivas de crescimento para mim. O cargo que eu estava era o cargo máximo naquela instituição. O salário era bom? Era. Eu era líder de projeto? Era. Mas Não havia era só aquilo. resultados. Eu não iria. O máximo que eu sairia daquele cargo é para ser sócia da empresa. E eles nunca me dariam a chance de ser sócia da instituição. Então eu tive que sair porque era um subemprego para mim. Então tu podes estar num emprego que te dá um salário altíssimo e é um subemprego. Tens de conseguir avaliar todas as tuas condições laborais dentro dessa instituição, nesse cargo, nessa área em que tu estás. Isso é mesmo um emprego digno? Ou é um emprego que te ocupa? Nós temos, por exemplo, o caso dos meninos que dormem ao relento na cidade da China. Porque é um subemprego, nem tem dinheiro suficiente para pagar táxi para ir Certo. para casa. Então eu fui Pela vendo, hora que saem também, calculo, depois amanhã tem que voltar novamente às 5. é muito gasto. Então são empregos que não compensam. Não vale a pena, não há dignidade nisso. E é o maior problema dos jovens em Angola. Os jovens trabalham, têm empregos, mas são subempregos, não são empregos dignos. Então não é que os jovens não trabalhem. Trabalham, mas trabalham em quê? Onde? Em que condições? Sim. Como é que são remunerados? Como é que é o ambiente de trabalho? E eu apelo aqui. Será que o teu emprego é mesmo um emprego ou é um subemprego? Porque eu saí de uma instituição que eu tinha um salário altíssimo, uma boa posição estável, Mas mas eu não eu ia sair de acho, onde eu não estava. acho, mas eu acredito que a Carmen vai ter que voltar para termos uma segunda parte com a Carmen para falar sobre a carreira profissional, essa questão de empregabilidade, incluindo também o LinkedIn no seu todo, né? Porque o nosso tempo aqui já bateu. Nós Yeah. estamos aqui a falar sobre projetos, já entramos para outros assuntos. A Carmen, de certeza, ela não é aquilo que ela estava aqui a dizer, não gosta de falar, ela gosta de falar e isso é muito bom. Nós gostamos também de ouvir-la, de certeza. Carmen, eu já tenho-te acompanhado no LinkedIn, não é? Eu não sou tão antiga no LinkedIn, sou nova, posso assim dizer. Comecei a usar desde 2024, nos últimos meses, estou aqui a contar outubro já, novembro. Uhum. Então, eu fui vendo, porque eu só analisava, já eu criei a conta, fui analisando a coisa toda, não entendia absolutamente nada, mas copiava o que os outros iam fazendo e paulatinamente fazia algumas pesquisas básicas e também, pronto, comecei a mandar algumas coisas. Depois eu achei a Carmen, eu vi, prontos, aqui é uma rede onde as pessoas ficam bem sérias, onde, essa coisa toda, prontos. Eu disse, pronto, ela tem um ar assim completamente diferente. E eu fui comentando em algumas publicações, respondias, o que era um bocadinho diferente em alguns posts que eu ia lá comentar. Eu disse: essa é a pessoa certa. Visitei o perfil, prontos. Achei completamente diferente, super interessante. Fui acompanhando a Carmen até os dias e eu disse: eu tenho que entrevistar essa mulher. E está aqui a Carmen conosco hoje no podcast Afronautas. É um prazer, Carmen. Obrigada, Ariete. É um prazer tê-la aqui, não é? Eu a entrevistá-la de primeira mão e também passando aqui para o nosso podcast Afronautas. E vamos ter, sim, vamos cobrar a segunda parte para falar aqui sobre carreira, porque eu acredito que muita gente deve estar com muita dificuldade, não sabe o que é estar dentro, não é, dessa questão de formação de empregabilidade, ter o autoemprego e não sabe diferenciar o que é subemprego e o que é realmente o emprego de verdade. Uhum. Qual é a rede onde deve se manter, não é, para a sua carreira profissional? Como deve conduzir a sua carreira profissional? E são tantas dificuldades. Então, eu acredito, e eu acredito também que a Carmen deve ter esse pensamento que quando temos um conhecimento, deve ser partilhado. E quando ele não é partilhado, fica simplesmente para nós, automaticamente passa a ser um conhecimento, talvez inexistente, pode ser existente porque consegues aplicar, não é? Mas passa a ser um conhecimento só para ti e não consegues passar para outras pessoas, porque as pessoas precisam ter o seu conhecimento para, de certa forma, falarem, não é? Isso é que nós podemos chamar de legado, isso é que também vamos aqui chamar de... A Carmen fez isso. E temos os grandes que passaram, o Einstein continua a ser falado até hoje, o Galileu, não sei. Aí tem muita gente que passa a vida a se complicar em física e tudo, mas são os mortos que estão aqui a nos matar a cabeça. Mas pronto, é sobre o conhecimento, é sobre partilha de conhecimento. Então teremos aqui a Carmen de volta, tá? Vamos ter, né? Bom, com certeza. Pois, muito bem. Então vamos aqui a gente organizar tudo. E já agora, assim que está do outro lado, acabou de ver o podcast Afronautas, não é?
Antes de darmos aqui a conclusão, nós queremos agradecer novamente a Carmen pela sua presença, pela sua participação, por estar aqui conosco. Deixa lá um conselho breve, breve mesmo, para a questão de gestão de projetos, para quem está na frente, não é? Para quem está assim para começar, tanto para estes projetos sociais que acabou de mencionar, para startups e também para o ponto do empreendedorismo também. Diz lá para nós, Para a sua quem, câmara principal é esta. para quem quer começar uma carreira em gestão de projetos, não precisa necessariamente já ter todas as formações, todas as certificações. O ideal é começar por acompanhar aqueles que já estão dentro da área de atuação, porque gestão de projetos dá para exercer em diferentes setores, banca, petróleo e gás, hum, tecnologia. Tentem explorar para vocês encontrarem que tipo de gestão de projetos vocês querem fazer, que tipo de iniciativas vocês querem fazer. E, claro, comecem com trabalho voluntário. O voluntariado vai vos dar parte da experiência que vocês precisam para serem profissionais de gestão de projetos de sucesso. Gestão de projetos é a profissão da moda, todas as instituições precisam de um e eu tenho a certeza que tu serás bem-sucedido ou bem-sucedida se optares por seguir esse caminho. Muito bem, ficou o conselho da Carmen Mateia aqui no podcast Afronautas. Eu sei que se a Carmen não estivesse em viagens ou a trabalhar, estaria a dormir. Com certeza. Muito bem, chegou mais um final do podcast Afronautas. Já sabe que aqui há sempre novidades, não só de TI, mas também de outras áreas. Portanto, teremos ainda mais novidades nas próximas edições. Continue aqui ligado ao nosso YouTube. Clique lá já as notificações para você passar a receber, no caso. Dê um like, comenta, partilhe, acompanhe-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn. E já agora aproveite também de visitar o nosso site, que é o www.afronautas.com. O nosso programa não é feito no planeta Terra, é sempre no espaço, porque nós somos afronautas. Então vamos agora de volta ao planeta Terra. Até mais!